Para você que está sendo alcançado por essa palavra, nós estamos direto do templo da Igreja Palavra Viva em Cabo Frio e nós queremos abençoar a sua vida. A leitura de hoje está na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 3. Diz assim o texto: vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabam agora pela carne? Eu vou ler mais uma vez esse questionamento, essa pergunta de Deus para nós, através da vida do apóstolo Paulo. Vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabam agora pela carne? Coloque sua Bíblia sobre o seu assento, por favor. Curve a sua cabeça, eu quero orar contigo mais uma vez. Senhor, eis aí a tua palavra, ó Deus. Que o Senhor coloque as tuas palavras na minha boca. Que a tua igreja seja edificada pelo Senhor. E principalmente, que o teu nome seja glorificado no meio do teu povo. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar glorificando o nome de Jesus. Você está no ambiente onde Jesus está. Você está no ambiente da manifestação da presença de Jesus. A palavra de Deus, quando ela alcança a nossa vida, ela sempre provoca transformações que talvez de imediato, para as pessoas que são alcançadas pelo Evangelho, entregam a vida a Jesus, algumas mudanças imediatas acontecem e fazem com que inevitavelmente você seja observado e seja percebido por outras pessoas como alguém que andava de um jeito e agora anda de outro jeito. Tinha alguns costumes e agora tem outros costumes. O fato é que quando o Evangelho chega na vida da gente, ele transforma não só a conjuntura na qual a gente vive, mas também começa a mover de dentro de nós quem nós somos naquele momento, para que nós voltemos a ser quem Deus criou para nós sermos. De fato que quando o Evangelho alcança alguém, essa mudança ela vai sendo gerada de dentro para fora, e essa mudança a Bíblia chama de processo de santificação. E esse processo ele vai transformando a cada um de nós e fazendo com que todo homem e mulher que são alcançados pela semente da palavra, e essa palavra quando alcança um coração, quando germina, cresce, frutifica, essa pessoa inevitavelmente ela começa a vivenciar coisas extraordinárias que talvez ela nunca sonhou que pudesse viver, que talvez ela nunca esperou, que talvez ela nunca conseguiu projetar para a sua própria vida. É o que o Evangelho faz com cada um de nós. O Evangelho começa a dar para nós sensibilidade em locais, em áreas que nós estávamos insensíveis. O Evangelho começa a nos mover em direção a alvos e propósitos que talvez a gente não pudesse nem observar e perceber. O fato é que quando o Evangelho alcança a vida de um homem ou de uma mulher, esse Evangelho ele tem o poder avassalador de transformar completamente quem a gente é. Esse Evangelho quando alcança você, ele transforma você. Esse Evangelho quando alcança você, ele cura você. Esse Evangelho quando alcança você, ele molda você para que você possa cada vez mais se tornar semelhante a Jesus. O que acontece é que a caminhada cristã, ela não está movida simplesmente pelos cultos que a gente frequenta. Imagine você viver uma caminhada cristã onde tudo o que pauta a sua vida são os cultos que você vivencia. Porque no ambiente de culto, a gente é movido a falar para Deus coisas que talvez em outros contextos a gente não falaria. Nós somos movidos a fazer coisas, a expressar coisas que talvez em qualquer outro contexto da nossa vida secular nós não faríamos. Porque o ambiente de culto ele tem algo especial. O ambiente de culto ele tem algo sobrenatural. O ambiente de culto ele é a atmosfera maravilhosa da presença de Deus, que move quem a gente é e move o que a gente está fazendo,
para que nós possamos entrar em sintonia com aquilo que o céu está fazendo. E é por isso que quando você chega no ambiente do culto, você se quebranta, mesmo que você não tenha vindo para cá com a intenção de se quebrantar. Quando você chega no ambiente de culto, sem perceber, você levantou a mão, mesmo que você não tenha se preparado para entregar uma adoração dessa forma. No ambiente do culto, a gente canta, a gente ora, a gente declara a palavra, a gente se confraterniza com os irmãos. O ambiente do culto é um ambiente que a comunhão de Deus em nós proporciona que, mesmo apesar dos flagrantes defeitos que cada um de nós aqui porta, carrega, a gente consegue conviver uns com os outros, fazendo com que a vida de Deus seja o que vai pautar as nossas relações. Porque, irmão, se você começar a se relacionar comigo sem o filtro de Jesus, você não consegue ficar uma semana perto de mim. Que isso, pastor? Eu sou gente, eu sou chato às vezes também. Tem hora que se você ficar perto de mim, você vai falar assim: rapaz, o cara é um porre. Sabe por quê? Porque eu sou gente. Ou você acha que eu ando lá em casa flutuando? Jéssica me chama de Senhor meu pastor. É claro que não. A vida cristã é muito menos sobre o que você faz dentro dessas quatro paredes e muito mais sobre a vida que você leva fora daqui. Porque o que a gente transforma e é transformado nesse ambiente é para que a nossa vida em sociedade faça sentido. É para que lá fora as pessoas olhem para você e vejam o brilho do Espírito Santo através da sua vida. Para que as pessoas olhem para você e vejam Jesus nas suas atitudes. Isso aqui não tem nada a ver com um ambiente para provocar em você a necessidade de pedir a Deus alguma coisa ou de tentar manipular a Deus para que Ele atenda o que você quer. E tem muito mais de se humilhar e se rebaixar, entendendo quem você é e quem Deus é, para que Ele possa moldar você a cada dia. Porque o Evangelho não tem o propósito de dar coisas para você, coisas essas que vão te agarrar na terra, mas o Evangelho tem o propósito de transformar inclusive a tua visão, para que você possa começar a enxergar aquilo que os olhos não veem, começar a olhar para aquilo que não é conjuntural, começar a olhar para aquilo que não é imediato, para que você possa começar a pautar a sua vida por aquilo que na eternidade vai ter valor, por aquilo que na eternidade vai fazer sentido. Você já parou para pensar que tem coisa que tira a tua paz? E que coisas essas que daqui a 5 anos talvez não vão fazer a menor diferença? Já parou para pensar que tem coisa que desanima você? Coisas essas que talvez daqui a um mês não vão fazer nada mais? Já parou para pensar que a gente perde tempo se preocupando com coisas que daqui a um ano você nem vai lembrar mais? A gente perde tempo brigando uns com os outros. A gente perde tempo sabotando a nossa própria vida. A gente perde tempo sabotando o nosso relacionamento com Deus. A gente perde tempo nos privando de um relacionamento profundo e real com Deus, porque a gente se contenta com a superficialidade da religiosidade. Porque viver uma experiência religiosa num culto talvez seja suficiente para nós. Porque o que a gente vem buscar aqui talvez não seja profundidade de relacionamento com Deus, seja simplesmente atender uma demanda imediata daquilo que você está vivenciando. E é por isso que na nossa caminhada, inevitavelmente, em algum momento, você vai se deparar com aquilo que nós chamamos de frieza espiritual. E é sobre isso que eu quero pregar nessa noite. O nosso Deus, através da boca do apóstolo Paulo, ele faz uma questão, ele levanta uma questão e um questionamento para a igreja dos Gálatas. Por acaso vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, vão acabar agora na carne? E essa pergunta, meus irmãos, ela ecoa através dos séculos e chega até nós. Porque tudo o que baseia a nossa vida, tudo que pauta a nossa trajetória cristã,
que não são coisas que estejam voltadas para a eternidade, fatalmente serão coisas que vão redundar na nossa própria carne. E o Evangelho, irmão, não se trata de tornar você alguém melhor. Comecei, né? O Evangelho não é para tornar você uma pessoa melhor, Wallace. O Evangelho, Mozart, não é para tornar você uma pessoa melhor. O Evangelho, Daniel, não é para tornar você uma pessoa melhor. Pedro, Gabriel, não é. O Evangelho é para você entender que você precisa morrer. Não basta você alcançar a sua melhor versão, porque a sua melhor versão não vale de nada. A sua melhor versão, diante do que Deus tem para você, é como um trapo de imundícia. Que isso, pastor? Irmãos, é a Bíblia que diz. Então, do que se trata a caminhada cristã? Ter a capacidade de ser moldado por Deus, para que eu possa morrer a cada dia para mim mesmo, para que eu possa viver para Deus. Carregar a minha cruz, para que a vida de Jesus viva através de mim. Negar a minha carne, para que a vida no Espírito seja vivida no meu corpo mortal. Por isso Paulo vai dizer: nós temos este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder que em nós opera não seja nossa, mas seja de Deus. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, levando sempre e por toda parte o morrer de Jesus no nosso corpo mortal, para que a vida de Jesus também se manifeste através de nós. Por isso, nós vamos sendo entregues todo dia à morte, para que em vocês seja gerada a vida. E nós não desanimamos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior é renovado de dia em dia, porque essa leve e momentânea tribulação produzirá para nós eterno peso de glória, glória acima de toda comparação. Por isso nós fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, porque o que se vê é transitório, é passageiro, vai acabar, mas o que não se vê é eterno. O que não se vê, aquilo que é espiritual, aquilo que Deus tem preparado para nós, a Bíblia diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem tampouco subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Deus tem algo para você, e é necessário que você compreenda a vida espiritual que Deus tem gerado e chamado você para viver, porque Deus tem um chamado para todo homem e mulher na face da terra. Quando você nasceu, Deus colocou em você um potencial. Vou te revelar isso aqui e você vai talvez entender muitas coisas pelas quais você passou. Quando você nasceu, Deus sabia o que estava em falta na terra. Quando você nasceu, Deus sabia o que precisava ser gerado na terra. E aí Ele colocou dentro de você um potencial para que você pudesse ser uma resposta para esse mundo, para que você pudesse ser um representante do Pai nessa terra. E quando aquilo que é a vida de Deus, quando aquilo que é a vida no Espírito, que vem do alto e alcança o potencial que Deus depositou em você, esse potencial é ativado, esse potencial é movido, esse potencial começa a entrar em ação, e aquilo que Deus depositou em você começa a extravasar, e você começa a manifestar o reino de Deus.
Você foi chamado para manifestar o reino de Deus. Manifestar o reino de Deus. Porque a natureza aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Eu não sei se tem alguém aqui, mas se tem filho de Deus aqui comigo nessa noite, se tem mão, levanta. Se tem boca da glória, começa a bombardear o céu com a sua adoração nessa noite. Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Irmãos, a vida espiritual é muito mais do que um compromisso na semana. É por isso que você não percebe, mas muitas vezes a frieza toma conta da sua vida. Aí você começa a se afastar da matéria-prima de Deus. Pergunta para mim assim: o que é isso, pastor? A matéria-prima de Deus se chama gente. Aí você está assim, né? Meio desanimado, meio chateado, sabe lá com o quê? Aí fala assim: não, deixa eu ficar na minha um pouquinho. Aí Satanás está dizendo assim: fica mesmo, fica na sua. Vou parar porque Zé Américo comentou com o Carol assim: o pastor imitou direitinho. Irmãos, toda caminhada onde você é ferido, existe a probabilidade alta de você ceder sem perceber espaço para que o diabo comece a arrancar você do meio do corpo da igreja. Aí quando você deveria estar no meio dos irmãos, estar se aconselhando, estar sendo coberto em oração, estar buscando o Senhor, o que você faz? Se isola. Você não percebe, mas Satanás está em derredor, rugindo como um leão, buscando quem possa tragar. Não é aquela coisa que o pessoal fala aí: os anjos estão ao redor, Satanás está em derredor. Tem isso não, irmão? Quer dizer que ele está à espreita, te observando. Você acha que ele está preocupado com você, que está infrutífero? Não. Se ele está preocupado em investindo contra a sua vida, é porque você está produzindo fruto. É porque Deus está manifestando alguma coisa através de você, mesmo que você não consiga perceber como. Que você olha para você e fala assim: rapaz, como? Todo coisado, todo cheio de negócio. Quem olha para mim não dá nada. Como que Deus vai manifestar alguma coisa através de mim? Agora eu vou te dizer, esse é o primeiro passo para você ser potencialmente alguém que vai ser usado por Deus. Porque se você achar que porque você sabe pregar, sabe tocar, sabe cantar, aí Deus vai fluir. Vou lançar uma palavra, aí eu já tive meu galardão, que eu lancei a palavra, você se alegrou e aquilo me glorificou. Agora quando você entende, você não tem noção, quando você começa a cair na real, que você é um sem noção. Que isso, pastor, está me ofendendo? Não, irmão, nem comecei, desculpa. Mas só quando você cai na real, que você não faz a menor ideia para onde você vai, da onde você veio, o que você está fazendo aqui. A filosofia ao longo dos séculos tentou dar um vislumbre para explicar isso. Ninguém conseguiu. Porque a verdade é que o mistério da existência humana, desconectado de Deus, nunca vai ser compreendido. Porque quando Deus pegou do pó da terra e disse: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança, o que Deus fez foi: Ele soprou fôlego de vida. Aquilo que é eterno foi soprado dentro de você. Quando eu era ateu, eu tentava descobrir, eu tentava entender, eu tentava buscar, mas nada fazia sentido, porque nenhuma filosofia humana é capaz de atender às demandas da alma do ser humano. Tem coisa, e a gente vive um tempo de muitos tabus, tem coisa que você, talvez, precise procurar um psicólogo, irmão. Glória a Deus pela medicina, glória a Deus pelo estudo, glória a Deus pela ciência. Agora,
Nós temos aqui na igreja psicólogos. Eu não tenho tabu, meu psicólogo é Jesus. Não, irmão. O que a psicologia resolve, a psicologia resolve. O pastor não resolve o que a psicologia resolve. Agora a psicologia não resolve o que o pastor resolve. Porque a igreja não é para fazer terapia em você. A igreja é um auxílio espiritual. É por isso que os pastores que ficam perdendo tempo no púlpito, ensinando a você como melhorar o seu network, como mudar o seu mindset, e usando aquele linguajar, aquela verborragia lá que não diz nada, porque está dizendo tudo ao mesmo tempo, a gente perde o tempo que deveria ser empregado naquilo que a igreja tem que fazer na terra. Irmão, eu não estou aqui para te ensinar como ganhar dinheiro. Se você veio aqui para isso, desculpa, mas você vai se frustrar. Eu não estou aqui para te ensinar como você vai aumentar a sua rede de contatos para poder se beneficiar. Não. Eu estou aqui como líder espiritual nesse lugar para te ajudar a chegar mais perto de Jesus, para te ajudar a viver uma vida espiritual. Talvez coisas que você vai trazer para mim como questionamento, eu não vou saber te responder, porque talvez não sejam da minha alçada. Mas se o que você busca é auxílio espiritual, a Bíblia Sagrada é suficiente para você. Se você busca entender os questionamentos da sua alma, a Bíblia Sagrada é suficiente para você. Se você é alguém que se sentiu a vida inteira, ou talvez em alguns momentos da sua caminhada, fraco, desanimado, sem entender porquê, a Bíblia Sagrada é suficiente para você. Porque quando o esfriamento espiritual chega na vida de um homem ou de uma mulher, ele até confunde e acha que ele está triste. Estou triste, desanimado. Não, você está frio espiritualmente. Ai, pastor, estou dando uma desanimada. Desanimou, você continua orando? Desanimou, você continua lendo a Bíblia? Desanimou, você continua no ambiente do culto? Irmão, eu duvido. Há 18 anos eu estou no Evangelho, pouco tempo, relativamente comparado a alguns irmãos. Mas eu nunca vi. Eu quero me lembrar disso, amor, quando eu tiver com 70 anos, para poder falar isso. Minha vida inteira eu nunca vi também. Mas eu nunca vi, irmão. Eu nunca vi alguém que tem uma vida regular de oração. Irmão, não estou falando assim, irmão, me aguenta hoje. Eu nunca vi alguém que ora todo dia. Não é aquele negócio sem vergonha que às vezes a gente faz, deitado para dormir. Fala assim, Senhor, obrigado por esse dia, Senhor. Não é disso que eu estou falando não, irmão. Porque enquanto a gente fica fingindo que é crente e brincando de igreja, o diabo está destruindo família, o diabo está destruindo gente. Satanás está infiltrando o reino das trevas, tentando entrar nas igrejas, tentando entrar nas famílias, tentando entrar na mente da gente. Eu nunca vi alguém que tem uma vida de oração, alguém que tem uma vida de leitura bíblica e alguém que tem uma vida de comunhão na igreja viver um momento de frieza espiritual. Nunca vi, irmãos, nunca vi. Sempre o sintoma é acompanhado por pecado. Que isso? Não pode falar de pecado. Pecado, afastamento da igreja, parou de orar, parou de ler a Bíblia e quer viver bem como, irmão? Para de respirar para você ver. Tenta, irmão, ficar um dia sem respirar. Mas respirar, irmão, você precisa de Jesus mais do que da respiração que você vai fazer, irmão. Você precisa de Jesus mais do que da próxima inspirada que você vai fazer aí. Se você não entender isso, você vai estar sempre suscetível às astutas ciladas do diabo. É o que a Bíblia diz. Por acaso vocês são insensatos, que tendo começado pelo Espírito, vão acabar na carne? É muito fácil, gente. E esse é um momento que eu preciso falar de novo para essa igreja. Irmão, é fácil. Quando a gente estava lá no auditório do colégio, não tinha nada. Aí o coração da gente queimava. Senhor, faz. Senhor, manifesta. Porque tudo que a gente tinha era Jesus. Lá no auditório da escola, Cristiano,
Todo culto, montava e desmontava o som sozinho. E a gente olhava um para a cara do outro assim, rapaz, que legal, cara. Que maneiro, o olho brilhava. Aí a gente vai aumentando a estrutura e para de depender de Jesus. Irmãos, eu vou falar de novo aqui. Jéssica sabe que é verdade, ela não gosta que eu diga, mas mesmo assim eu vou falar. Irmão, se eu tiver que entregar a chave disso aqui para qualquer um que quiser e começar a me reunir de novo no auditório de uma escola, debaixo de uma árvore, para não perder a essência de Jesus, eu não vou pensar duas vezes, irmão. Sabe por quê? Porque não adianta nada a gente construir uma igreja bonita se Jesus não estiver dentro dela. Não adianta nada ter ministério, ter departamento, ter estrutura. Aqui, que bonito, irmão. Você vinha para a igreja aqui, irmão. Primeiro era no calor, você nem lembra mais do calor. Você nem lembra mais. Os irmãos ficavam no desespero aqui. Cadê Sheila? Sheila não veio hoje não, né? Irmão, uma vez Sheila, eu fiquei assustado. Sheila saiu passando mal, deitou na calçada ali fora, tanto calor que estava. Falei, meu Deus. Aí a gente tem o ar-condicionado, esqueceu o calor agora. Aí se o ar não estiver na temperatura, está muitos graus acima. Irmão, enquanto isso os irmãos lá no Sudão sendo estraçalhados, gente. Vocês estão pensando que é brincadeira? Aqui a gente tem liberdade. A gente pode comprar 200 Bíblias de estudo e a gente não lê, pô. A única hora que lê a Bíblia é na hora que o pastor quer que eu sou chato. Irmão, vou continuar sendo chato. Se você não gosta dessa chatice, vou mandar você ir embora não. Se acostuma e gosta, pô. Vai embora não, que nem é mané embora, pô. Isso é importante, fica aqui, pô. Não, porque tem um pessoal aí que tem uma mania, né? Quem não gosta, vai embora. Não vai embora não, vem pra cá então. Tem esse negócio não. Mas eu vou continuar, irmão, nessa. Sabe por quê? Porque você está se acostumando com a palavra. Talvez você não tenha esse costume em casa ainda, mas você traz para a igreja. Nem tinha Bíblia, comprou uma Bíblia. Vou comprar, que senão o pastor vai chamar minha atenção lá na igreja. Que tem uns irmãos que fizeram, que eu sei. Vai ser legal, pô. É legal porque você está se preocupando pelo menos em fazer parte do ambiente que você está. Pô, vou comprar. Aí comprou aquela de R$17,99 NTLH. Nova tradução na linguagem de hoje. Compra não, irmão. Essa nova tradução na linguagem de hoje, não compre. Ai, daqui a pouco sou processado. Presta atenção, irmão. Isso tudo faz parte do que a Bíblia chama de disciplinas espirituais. Não tem como você viver o Evangelho sem viver as disciplinas espirituais. Você quer continuar perseverando? Continua orando. Quer continuar sendo cheio? Continua lendo a Bíblia. Quer ver eu me alegrar, irmão? Todo domingo de manhã eu chego aqui. Tem mais de 40 sentados aqui, irmão, para aprender a palavra. Aí eu te pergunto, você não está vindo por quê? Vem também. Ah, pastor, mas eu não precisa me justificar, irmão. Ninguém é obrigado a fazer isso, não. Você faz sem entender que é bom para você. Agora eu me alegro muito, porque o pessoal faz cada pergunta aqui. Eu vou te contar um negócio. O pessoal faz umas perguntas aqui que às vezes eu falo assim, rapaz, nunca pensei nisso. Mas a Bíblia é o nosso norte. A Bíblia é o que tira as nossas dúvidas. A Bíblia é o que pauta a nossa vida, gente. A Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Aí o esfriamento espiritual vai tomando conta da sua vida. E não é assim, bom, não. É devagarinho, devagarzinho, vai indo. Você não percebe, aí você já não canta mais. Aí tem um negócio que não te incomodava, já passou a te incomodar. Aí o pastor, você olha e fala assim, rapaz, esse pastor só fala de arrependimento. Rapaz, esse pastor só fala da volta de Jesus. Você está entendendo tudo. Rapaz, esse pastor só prega evangelho. Pior se você falar assim, rapaz, esse pastor só pede dinheiro. Rapaz, esse pastor só fala dele mesmo. Rapaz, esse pastor só fica falando um negócio coach aqui, evangelho de... Irmão, se você estiver falando para mim que eu só prego arrependimento, só prego a volta de Jesus, só prego o evangelho, você está me elogiando, irmão. Mas não se emociona não, é isso aí que você vai ouvir mesmo.
Porque se a gente não conseguir fazer nem o beabá, a gente vai passar para a próxima fase como? Uma vez, foi até engraçado isso. Uma irmã chegou para mim, na outra igreja, disse: pastor, o senhor já pregou isso aqui, não já? Eu já tinha pregado mesmo, só que eu não lembrava não. Aí eu falei: é mesmo, né, irmã? Aí ela: é, pastor. Repetiu a mensagem. Eu falei: irmã, a senhora repete o pecado direto. Aí aquele negócio que já saiu, né? Aí ela ficou olhando para minha cara assim: aí, irmã, a palavra. Aí você tentou dar uma contornada. Mas, irmãos, a palavra de Deus não tem a ver com a retórica ou a oratória de quem está aqui em cima. Tem a ver com o que o Espírito Santo está movendo na igreja, gente. Agora imagina que você chega aqui frio espiritualmente. Qual a expectativa que você tem num ambiente desse? Nenhuma. Você chega aqui frio espiritualmente, você vai começar a olhar para mim e falar assim: rapaz, esse cara aí, narigudo, hein? Não tinha reparado não, olha como que ele está barrigudo. Não quer saber do negócio? Ele está rouco direto, está enjoada essa voz. Sabe por quê, irmão? Porque a frieza espiritual começa a incomodar a gente, gerar incômodo no mundo físico. Você se incomoda com um irmão que dá glória a Deus muito alto. Você se incomoda com um irmão que chora feio demais. Você se incomoda com a irmã que diz aleluia, né, Daiane? Você começa a observar os outros à sua volta e para de olhar para o céu que está acima de você. A frieza espiritual faz você se desconectar com a igreja sem sair daqui de dentro. A frieza espiritual torna você um crítico. Daqui a pouco está na rede social assim: tá vendo aí, a igreja é assim. Aí começa a falar mal da igreja. Não é da palavra viva não, é de igreja. Olha lá, ó, pastor safado. Olha lá, não sei o que. Fica fazendo coro com ímpio. Irmão, vou dar um conselho aqui para você que é membro dessa igreja. Irmão, quando estiver na rede social, porque tem escândalo direto, isso a gente sabe. Eu não tapo só com a peneira não. Mas tem escândalo, igreja X, Y ou Z. Irmão, aí você abre o comentário. Vou comentar para parecer que eu sou um crente descolado, para saberem que eu não compactuo com isso. Irmão, sabe o que você está fazendo na real? Você está fazendo coro junto com os ímpios que não fazem diferenciação entre a igreja que você frequenta e as igrejas onde tem escândalo. E você está fazendo, sabe o quê? Dando combustível para que esse cara, essa mulher, essas pessoas que estão lá nunca entrem numa igreja e talvez não sejam alcançados pelo evangelho. Ah, tem que fazer o quê, pastor? Então, tem que concordar? Não, irmão, calado até o tolo passa por sábio. Já ouviu isso? Já ouviu, irmão? Está na Bíblia. Calado até o tolo passa por sábio. Mas a gente é refém da resposta. É refém da resposta. Ele falou, tem que falar agora. Agora você vai ouvir. Alguém te manda uma mensagem mal criada, aí fica assim, aparece digitando e nada, digitando. Você fala assim: rapaz, mas está digitando um testamento. É porque a pessoa começou e parou de digitar um monte de vezes. Ou estão gravando, aí gravando, fala assim: rapaz, irmão, não seja domado e nem dominado pela necessidade de demonstrar alguma coisa não, irmão. Deus sabe quem você é. Para de tentar se justificar para quem não está preocupado com a sua justificativa. Para de tentar ficar explicando para quem não quer a sua explicação, pô. Tem um ditado que eu converso muito com o pastor Adilson, meu segundo pastor, um homem de Deus, honrado. Eu falo com ele assim: pastor, quem muito se explica, se complica. Fica falando, aí você falou um negócio, aí você tem que explicar o que você falou, aí você tem que explicar a explicação do que você falou, aí você tem que fazer a tréplica da explicação para poder fazer sentido na primeira coisa que você falou. Irmão, para. Tem um negócio, tem um poder. Eu falo com o papai foi comigo em Niterói hoje, fui pregar lá em Niterói de manhã, e papai ficou cansado, irmão. Papai, se você estiver vendo, papai, não faz mais isso não, tem que vir para o culto, papai. Ué? Todo mundo agora que vê esse vídeo. Aí
O que acontece é assim, eu falo com o papai: papai, aprende o poder de uma palavrinha monossílaba. A pessoa fala. Tá. Tá. Não, mas... Tá. Aí Daiane até fala assim: nossa, você é muito debochado. Não, Daiane, não é deboche não. Eu só não estou afim. Porque se eu começo no espírito, eu tenho que continuar no espírito. A gente fica fazendo coro com um assunto que não tem nada a ver com o céu. Gente, vamos parar de ser crente, que quando a gente se reúne para conversar, fala de tudo menos do céu. A gente fala de futebol, fala de política. Política agora é nojento. Que a política deixou de ser política, agora é partido. Aí junta o pessoal que é de Bolsonaro, o pessoal que é de Lula, o pessoal que é de não sei quem. A política é isso, é nojento, gente. Você pode falar o que você quiser, não tem problema nenhum. Agora, é estranho que alguém que vive de acordo com a cultura do céu, o assunto que sai da sua boca é tudo menos o céu. Pensa agora comigo aqui, qual foi a última vez que você estava numa roda com gente conversando, que vocês estavam conversando sobre as experiências espirituais que vocês tiveram, falando sobre as campanhas de oração que você fez, falando sobre o que Deus falou contigo na madrugada, conversando sobre algum texto da palavra de Deus, sem que fosse para demonstrar um conhecimento, né? Que eu sei, irmão, às vezes crente é chato, porque ao invés de a gente colocar evidência em Jesus, a gente quer colocar evidência no jeito que a gente prega, do jeito que a gente canta, do que a gente faz na igreja. Irmão, desculpa que eu vou falar aqui, mas irmão, sem Jesus você não vale nada. Irmão, tem hora que a gente tem que ouvir essas coisas, o óbvio a gente tem que falar. Agora, se a nossa conversa, irmão, nós vamos plantar essa cultura aqui nessa igreja, irmão. Quando tiver 2 ou 3 crentes da palavra viva conversando, não vai ser para fazer fofoca da vida dos outros, não. Não vai ser para ficar falando mal da vida dos outros, não. Não vai ser para falar nada além de coisa que vai edificar a vida um do outro. Falar do céu, falar de experiência com Deus. Falar de quanto a gente anseia pela volta dele. Eu não me lembro. Me dá vergonha isso, pô. Eu não me lembro qual foi a última vez que eu estava conversando com um grupo de amigos, que a nossa conversa era o quanto que a gente anseia pelo noivo voltar. Mas não, a gente fala de tudo. Aí a gente fala da estrutura, a gente fala do som que comprou, a gente fala da luz que instalou, a gente fala do púlpito que fez, a gente fala da pintura que vai fazer, a gente fala da cozinha que vai fazer, a gente fala do aquário, da bateria que fez. Mas a gente tem que falar sobre o céu, gente. É por isso que a gente fica vivendo inconstante. Aí não sabe por quê. Tem uma temporada que você quer vir na igreja todo dia. Se tiver programação, todo dia você quer vir. Aí daqui a pouco, no mês seguinte, até para vir no culto de domingo, sem motivo. Eu não estou dizendo que você tem motivo, não, irmão. Porque eu também não sou fiscal da tua vida, não. Porque eu acredito que o crente, ele tem que ser responsável. O pastor, o líder, não tem que ser babá, não. Ele fica assim: olha, você tem que me dizer para onde você vai. Olha, você tem que ir no culto, hein? Você não sabe que tem que ir no culto? Você não sabe que tem que buscar a Deus? A gente faz isso com o novo convertido, que está aprendendo o evangelho. Aí você fala: ó, rapaz, o culto é importante por causa disso. Aí você mostra na palavra. Vida de oração, Jesus falou e tal. Vida de leitura bíblica. Agora a gente vai, já sabe. O pior é o crente que já sabe. Aí parece que o pastor a gente tem que ficar implorando. Aí sabe o que isso transforma? Transforma o sistema religioso
numa máquina de marketing. Caramba, gente. A gente tem que ficar fazendo marketing do culto para poder convencer o crente de que ele vai vir adorar o Senhor. Ah, para! Tem que ficar trazendo gente famosa para poder ter gente no culto. Tem que fazer um banner, uma chamada, tráfego pago, não sei o que lá. Irmãos, a nossa semana gira em torno de encher o culto de domingo. As estratégias, a gente tem que parar de fazer isso. E tem que voltar a colocar o joelho no chão e a boca no pó e clamar ao Deus que é o Senhor da igreja. Porque o diabo está tentando parar a igreja. O diabo está tentando transformar a igreja em algo que ela não é. A igreja nunca vai ser uma empresa. A igreja nunca vai ser uma instituição filantrópica. A igreja é uma agência do céu na terra, gente. Tem gente que acha que a função da igreja é fazer assistência social. Você não entendeu nada, pô. A assistência social é um dos braços da igreja para que o evangelho chegue. Agora, como é que você vai pregar para alguém que está com fome? E a Bíblia é clara: primeiro os domésticos na fé. Porque não adianta nada fazer missão não sei aonde, se tem gente dentro da igreja passando fome. Gente dentro da igreja que o carrinho da Enel, Léo Caça não está aqui hoje, deve estar assistindo. O carrinho da Enel para lá no portão, o cara já bota um cone na frente do relógio, você já sabe que vai dar ruim. Eita, não chamei, como assim? Botaram o cone aí, bota o cone, o isolamento, o cara bota aquela máscarazinha, parece que vai manusear um artefato nuclear, né? Aí vai ali, gira um negocinho, acabou, desligou. Irmão, não faz sentido a gente comprar um monte de coisa para dentro da igreja e ter irmão na igreja que a luz está cortando, porque não teve dinheiro para pagar. Olha na dispensa, a dispensa está vazia e a gente está comprando microfone caro. Irmão, não sei na cabeça de vocês, mas na minha cabeça isso não faz sentido não. Veja só se faz sentido a gente montar um templo suntuoso, cheio de riqueza, uma cadeira que você é quase a cadeira do cinema, você deita assim, aquela cadeira do papai. Aí na vizinhança da igreja tem um monte de família que nunca ouviu o evangelho e a gente não se preocupa. Não pode não, irmão, não pode, porque isso aí é começar no espírito e terminar na carne. Terminar preocupado só com o que a gente faz aqui dentro, uns para os outros. Se você ficar salvo e satisfeito, você precisa repensar se você foi salvo mesmo. Se o evangelho que salvou você não move você para arrancar outras pessoas das garras de Satanás, você precisa repensar se você foi salvo mesmo. De repente você foi só convencido. De repente você veio aqui só porque você gosta de me escutar falar, gosta de escutar o pessoal cantar, gosta do ambiente aqui. Mas o evangelho tem que mudar você. O evangelho tem que transformar quem você é. Pô, cara, há 10 anos você é chato do mesmo jeito. Há 10 anos você tem o mesmo problema. Há 10 anos o mesmo pecado te aprisionando. Você sabe o que Deus fala para a igreja de Laodiceia e para a igreja de Filadélfia? Lembra de onde você caiu e se arrependa. Aí crente peca, se rebela contra Deus e contra a igreja e quer ser tratado igual um bebezinho. Você precisa se arrepender. Essa é a palavra mais carinhosa que alguém pode falar para você. Você precisa de arrependimento. Se a gente começar a se arrepender, orar e ler a Bíblia, 90% dos nossos problemas vão ser resolvidos. Pode acreditar no que eu estou falando. Nunca fiz essa pesquisa não, mas acho que é. Não tem como uma igreja continuar perseverando se começa bem. Quantas vezes você já ouviu isso? Poxa, começou tão bem, né? Olha lá, agora só fala de dinheiro. Começou tão bem, né? Agora tá lá, ó. Todo mundo que estava no começo foi jogado de lado, porque chegou gente melhor. Começou tão bem,
Mas foi só crescer um pouquinho, o pastor virou estrela. Quantas vezes você já ouviu isso? Você acha que isso aqui é da igreja do primeiro século? Estou falando, gente, isso aqui é mais atual do que o jornal de amanhã. Agora eu te pergunto, o que que impede isso de acontecer aqui com a gente? O que que impede? Você vê aqui todo domingo, eu saio correndo aqui, fico ali no portão. Aí daqui a pouco as pessoas começam a vir aqui porque elas querem a minha exclusividade. Não, eu quero pastor. Aí começa a botar a mão no meu ombrinho. Assim, vamos ali, pastor. Vamos ali, quero te levar, quero te honrar. Quero te levar ali. Aí, quem antes ficava ali na porta, cumprimentando todo mundo, agora é exclusivo. Só tem acesso àqueles do núcleo. Aqueles que têm acesso são aqueles que podem proporcionar alguma coisa. Aí o pastor começa a usar o ministério para benefício próprio, arrancando o que ele quer e o que ele precisa das ovelhas. Irmão, sabe o que vai impedir isso de acontecer aqui? É se você não começar pelo Espírito e terminar na carne também. Porque se você estiver no Espírito, um crente cheio do Espírito Santo, um dedo em risca, vai falar assim: pastor, você está se perdendo. Irmão, você está pensando que eu vou ficar ofendido? Também, se eu ficar ofendido, amanhã fez 2 dias, irmão. O que não pode acontecer é essa igreja aqui repetir o que a gente já viu várias vezes acontecer. Irmão, quase todo mundo que está aqui já passou por outras igrejas. Aí você creu, acreditou que aqui era diferente. Daqui a pouco você vê que eu sou um vagabundo também. Adianta de quê? Construir um prédio bonito se a gente vai começar pelo Espírito e vai terminar na carne. Se a gente vai começar no Espírito e permitir a frieza espiritual transformar a gente em quem a gente mais critica. Adianta de quê? Insensatez é pensar que depois que a gente alcança aquilo que a gente está vendo, a gente para de depender de Jesus. Irmãos, o Espírito Santo é árbitro do que eu vou dizer aqui agora, está gravado. Irmão, não tem apego a nada disso aqui. Nada disso aqui é meu. Eu não sou dono de igreja. Isso aqui não é minha empresa, porque eu não tinha mais nada para fazer, vou tentar ganhar a vida no Evangelho. Não é. Isso aqui não é assim, não estou armando um pezinho de meia, que daqui a pouco eu vou largar o meu trabalho e vou ganhar dinheiro aqui. Não é. Agora, o Espírito Santo conhece o meu coração em relação a isso. Se algum dia essa igreja crescer de um tal ponto que precise que eu fique integralmente aqui, irmão, não vai ser uma decisão fácil que eu vou tomar não, irmão. Não vai não. Eu entendo tudo isso. O obreiro é digno, eu não tenho tabu nenhum com isso. Agora eu entendo em primeiro lugar que Jesus é o dono da igreja. É Jesus que é o dono da igreja, não é Weberson. Aqui a única diferença é que o Senhor me colocou aqui para tomar conta, para ser o pastor. Agora, irmão, se você parar de orar pela minha vida, quem entra no esfriamento espiritual sou eu. Se você ficar simplesmente querendo ser um sanguessuga aqui no domingo, a sua igreja daqui a pouco se transformou num lugar que você mesmo vai criticar. Porque não adianta nada. Vem um esfrio, vem o outro frio, vem o outro frio, o outro frio. Aí fica o que aqui dentro? Uma geladeira. Agora a diferença do ambiente da igreja é quando, irmão, você passou por alguma situação, você se frustrou, ou então pecou, se afastou, esfriou. Aí você chega aqui, irmão, você chega aqui e encontra um monte de brasa acesa. Você chega aqui e encontra a brasa acesa no altar. Você chega aqui e encontra o irmão do teu lado, que está a brasa acesa pelo Espírito Santo. E aí você que estava frio, você que estava caído, você que estava desanimado, você vai sendo renovado, você vai sendo reavivado por aquilo que Deus está fazendo no meio da igreja e por aqueles que estão no meio da igreja, sendo canal de Deus para a sua vida. E
quando você entra aqui caído, você vai embora de pé, em nome de Jesus. E não tem esfriamento, não tem cultura desse século, não tem ordem do diabo que fique de pé diante daquilo que Jesus começa a fazer na igreja. O ambiente da igreja é o ambiente do senhorio de Jesus. Aleluia, aleluia. É por isso que eu sou apaixonado por igreja. Quando eu vejo de vez em quando, não, porque a igreja é isso, a igreja está corrompida, eu já penso logo, rapaz, o noivo é ciumento, hein? Irmão, eu tiro logo por mim. Irmão, você fala mal de mim hoje, amanhã fez 2 dias, te vira amigo de novo. Agora, você não fala mal da minha esposa, não. Fala não, irmão. Se eu, que sou um homem, tenho esse zelo, você imagina o noivo da igreja. Você imagina, gente? Você imagina o zelo que ele tem? Porque a igreja, a noiva, a virgem, ela é imaculada, ela é santa, ela é guardada pelo noivo, ela é cuidada pelo noivo, ela é preparada pelo noivo, ela é santificada pelo noivo. E o noivo prometeu que ia guardar a igreja, e ele guardou a igreja. O noivo prometeu que ia preparar a igreja, e ele preparou a igreja. E o noivo prometeu que vai vir buscar a igreja, e ele vai vir buscar a igreja. Ei, se prepara, porque o noivo vem. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. O noivo vem buscar a igreja. Irmão, imagina esse dia, irmão. Vocês estão acostumados já, né? Me ver chorar falando disso. O noivo está vindo, gente. O rei está voltando. Se prepara, ó igreja, porque o noivo vem. O noivo vem. Guarda o que tem, para que ninguém roube a sua coroa. Seja fiel até a morte, e o Senhor te dará a coroa da vida. A coisa mais preciosa não é a igreja que a gente vai construir aqui, mas é saber que naquele grande dia a gente vai cantar no coral celestial. Saber que o nome está escrito no livro da vida. Jesus mandou os discípulos 2 a 2, mandou 70. Vocês vão pregar o evangelho, vocês vão curar em meu nome, vocês vão expulsar demônios em meu nome. E mandou. Daqui a pouco volta os discípulos. Senhor, até os demônios se submetiam ao teu nome. Aí Jesus percebeu do que se tratava. Ah, vocês ficaram animadinhos com isso, né? Fica feliz com isso não. Agora eu estou na nova tradução na linguagem de Webinho. Se emociona com isso não. Não fica alegre por causa disso não. Fica alegre porque o teu nome está escrito no livro da vida. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não adianta começar bem se você vai terminar mal. Um livro que eu gosto muito, livro de Eclesiastes. Provérbios e Eclesiastes são livros de sabedoria. Eu leio todo dia, irmão.
Todo dia, como se fosse um discipulado com Salomão. Só o homem mais sábio que já viveu na face da terra. Aí Eclesiastes ele diz assim: melhor é o fim das coisas do que o início. Eu fiquei pensando, mas por quê? Mas por quê? Eu fiquei olhando para a Bíblia, irmão, nesse dia. Eu não fui estudar, assim, pesquisar, não peguei os comentários, nada. Fiquei olhando para aquele texto, comecei a falar assim: Senhor, mas por que isso? Irmão, quando eu tive a experiência, o Espírito Santo bradou no meu espírito. Ele falou assim: porque quando você termina, é demonstrado não só o que você fez, mas como você fez o que você fez. O final das coisas não mostra só aonde você chegou, mas mostra como você chegou aonde você chegou. Sabe o que significa? Significa, irmão, que no reino de Deus não basta só fazer a coisa certa. Você tem que fazer a coisa certa do jeito certo. Nós fica um povo aí, irmão, não vou fazer, utilizando estratégias carnais para atrair gente para a igreja. Aí fala assim: não, mas a gente está atraindo e aqui vai ouvir a palavra. Não, porque se você atrai a pessoa por causa de uma coisa carnal, você vai ter que continuar fazendo coisas carnais para essa pessoa carnal continuar na igreja. Irmão, se qualquer coisa além de Jesus atrair alguém para essa igreja, a pessoa não vai ficar, porque Jesus é suficiente. Ele tem que ser suficiente para a gente. A estrutura serve só para sustentar, serve só para dar suporte. A estrutura é nada se não tiver Jesus. Melhor é o fim das coisas do que o princípio. Não adianta começar pelo Espírito e terminar pela carne. A gente começa a entender que todo esfriamento espiritual ele passa pela autossuficiência do homem. Quando você foi alcançado pelo Evangelho, você fala assim: uau! E aí depois o dia a dia fez com que você acreditasse na mentira de que você basta, de que você é a igreja, de que você é suficiente, de que você não precisa mudar. Não se expõe muito não, senão as pessoas vão dizer que você tem que mudar. Não fala não, que senão o pastor, irmão, e vou mesmo, hein? Vou mesmo. Não se expõe não, senão o pastor vai saber e aí ele vai falar para você para mudar isso, para você parar de pecar. Aí a gente, num instinto de autopreservação, fica assim, sabe por quê? Porque tudo que a gente quer é a experiência religiosa do culto. Irmão, se o que você quer é a experiência religiosa do culto, você pode fazer um culto na sua própria casa e está tudo certo. Agora, se o ambiente da presença de Jesus é o que está transformando você, você começa a entender que Jesus é que você vem encontrar aqui. Você não vem aqui porque você vai ouvir minha palavra, que você vai ouvir o louvor, que você vai encontrar o irmão. Você vem aqui que você vai encontrar Jesus. E quando você encontra Jesus, Ele é amor. Ele é amor porque Ele é verdade. Ele é amor porque Ele é correção. Ele é amor porque Ele não quer que você vá para o inferno. Imagina só, você está vendo uma pessoa de costa na rua e está vindo um ônibus da 1001. Está vindo um ônibus, a pessoa está parada na rua, está de costa, está vindo um ônibus. Você está parado na calçada e está olhando a pessoa lá. A pessoa não viu o ônibus. O que você faz? Deixa morrer? Vira as costas, finge que não está vendo? O mínimo que se espera, se você for minimamente um ser humano, é você falar assim: ei, tá vindo um ônibus ali que vai te matar. Sai daí, pô. Vem pra cá, vem cá que eu te ajudo. Quer que eu tire você daí? Vai até correr para tentar arrancar a pessoa de lá. Aí você está vendo um monte de gente que você conhece indo para o inferno e você não está nem aí. Um monte de gente que não recebeu a Jesus e você não está nem aí. Como isso? Não, porque não é minha responsabilidade. A salvação é individual. Você sabe que até o diabo usa a Bíblia. Usou com Jesus no deserto. Você acha que não vai usar com você, pô?
O diabo tentou enganar Jesus no deserto. Imagina o que não vai fazer com um bando de crente que não ora e não lê a Bíblia, pô. É por isso que a gente olha por aí no Brasil inteiro. Gente, é cada maluquice que eu falo assim, rapaz, é isso mesmo que eu estou vendo? Irmão, esses dias mesmo, muda aí, sabe, o microfone. Coisa que não pode falar na internet não, que eu ainda estou com medo de ser preso, né? De repente tem um negócio que não pode falar, né? Mas o esfriamento espiritual, irmão, pode alcançar absolutamente qualquer um de nós. Mas a coisa mais maravilhosa de tudo é que toda vez que você vira o olhar em direção a Jesus, Ele sempre está pronto para reaquecer você. Ele sempre está pronto para resgatar você. Ele sempre está pronto para reaproximar você. Ele sempre está pronto para restaurar você. Ele sempre está pronto para refazer o teu caminho e refazer você. Para todo esfriamento espiritual, tem a brasa viva do Espírito Santo para servir de remédio para você. Para todo esfriamento espiritual, existe o fogo do Espírito Santo, o fogo do Pentecostes, que chega na sua casa, chega na sua vida, chega na sua família e começa a reacender a chama, porque o Senhor disse que o fogo arderá continuamente sobre o altar, e o sacerdote precisava tirar a cinza e colocar a lenha, porque o fogo arderá continuamente sobre o altar, o fogo do Espírito Santo de Deus. Eu quero declarar sobre você, levanta a mão porque eu vou profetizar nessa noite, o fogo do Espírito Santo de Deus, reacendendo a chama, reacendendo o propósito, reacendendo tudo aquilo que um dia o diabo tentou esfriar, o diabo tentou manifestar o reino das trevas, mas o reino dos céus está sendo estabelecido sobre a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia! Fica de pé, por favor.